convidar os irmãos inicialmente a fazermos a imaginarmos uma viagem no tempo do Novo Testamento, no tempo do Senhor Jesus. Uma viagem que devia ser feita, em princípio, 3 vezes por ano, mas pelo menos uma, por todos os judeus, homens acima dos 12 anos de idade, e que era a viagem em direção ao Templo de Jerusalém. Talvez possamos fazê-lo imaginando um menino que, ao completar os seus 12 anos, pela primeira vez, vai fazer parte desta viagem. Talvez possamos fazê-lo, permitam-me, imaginando até o nome e o local onde ele mora. Eu gosto de usar a imaginação, os irmãos já sabem. Imaginando este jovenzinho, chamo-lhe Isacar, ou podia chamar qualquer outro nome judaico, que mora na Galileia, na região onde Jesus viveu, junto às margens daquele mar, na zona que tinha sido atribuída à tribo de Naftali, e que ele, aos 12 anos, pela primeira vez, torna-se um filho da lei. E, ao ter a sua celebração, o seu bar mitzvah, que era a festa própria que até hoje os judeus fazem, pela primeira vez tinha o direito de subir ao palanque, no centro da sinagoga, onde ali ele lia, já agora como membro da comunidade, o texto sagrado, que tinha sido tirado de uma estante especial, onde era guardado durante a semana. E ali naquele Shabat, não somente o Isacar estava entusiasmado porque lia a palavra de Deus diante dos seus conterrâneos, mas porque ele sabia que logo a seguir ele iria com o seu pai encetar a sua primeira viagem até a Jerusalém para ver o templo. Não o templo de Salomão, que tinha sido destruído, a sua réplica, digamos assim, agora feita, ou pelo menos trabalhada por Herodes. Isacar sabia que o templo ainda não estava pronto, mas que mesmo antes de estar pronto já era uma das maravilhas do mundo antigo e que pessoas do mundo inteiro se deslocavam para o ver. Talvez possamos imaginar Isacar nesta viagem. Eu trouxe algumas imagens, as imagens ajudam um bocadinho a nós termos uma ideia. A viagem era uma viagem longa, eles teriam que percorrer aquilo que a seta aqui mostra, não é? Esta curva mostra aos irmãos, desde lá de cima até cá em baixo. Seriam aproximadamente 3 dias de viagem. A viagem era feita a pé, na maioria dos casos. Algumas pessoas com um bocadinho mais de posses talvez tivessem algum dinheiro para ter um animal de transporte, mas a maioria da população ia a pé. A viagem era feita de forma tranquila, porque normalmente o tempo era bastante quente e as épocas de festa eram épocas de bastante calor, apesar de que a Páscoa novamente caía na primavera, mas já era bastante quente, a primavera em Israel já era bastante quente, e ao longo do caminho, Isacar vai percebendo que o grupo cresce, o número de pessoas aumenta, porque não são só alguns, mas vão se tornando cada vez mais. Por cada nova aldeia, por cada nova cidadezinha que eles passam no caminho, mais pessoas se juntam ao grupo. E nós podemos imaginar o que vai acontecendo. Era comum que se vissem os homens caminhando à frente. Normalmente, ali no meio, haveriam as crianças que tinham ritmos diferentes. Uma hora corriam para estar junto aos pais, outra hora cansavam-se e ficavam junto às mães, que normalmente vinham mais atrás, carregadas com as coisas. Vamos lembrar que é uma cultura em que a mulher, enfim, ocupava uma posição diferente da nossa, mas o objetivo é um só, o alvo é comum. Enquanto vão no caminho, creio que há uma imagem, dar uma ideia, enfim, enquanto vão no caminho, eles veem muitos sinais da ocupação romana. Há inúmeros locais em que eles percebem que os romanos estão presentes, mas nesta viagem eles nem prestam muita atenção nisso, porque é um foco comum, há um alvo, há um desejo. Mesmo aqueles que já fizeram a viagem outras vezes, sabem que em breve vai acontecer aquele momento especial, quando eles dobrarem uma certa curva, quando eles chegarem a uma certa posição, Jerusalém se ergue do planalto, e ao longe eles podem vê-la. E certamente quando isto acontece, a expectativa
aumenta, o coração bate mais acelerado. A cidade de Jerusalém brilhava, e o templo, de um modo especial, por causa do ouro e do mármore que era utilizado, brilhava contra o céu azul, debaixo do sol ardente da Palestina, e eles chegam àquela cidade com ansiedade e com alegria em seus corações. A cidade era grande já naquele tempo, não temos uma noção absolutamente exata de quantas pessoas moravam, mas temos uma ideia que seja de 250 mil pessoas. Mas normalmente nas épocas de festa Jerusalém ficava muito mais cheia e podia chegar a 1 milhão. E normalmente os visitantes não entravam pelas portas principais da cidade, mas muitas vezes até davam uma volta à cidade, vindo do norte, por exemplo, teriam que dar uma volta na cidade, passando ao lado quase que do templo, para entrar cá embaixo, na zona da cidade, das portas da cidade, que iam dar ao tanque de Siloé, que está aqui, que os irmãos podem ver. Porquê? O tanque de Siloé era muito importante. Ao chegar ali e ao chegar àquela região, logo depois destas 2 entradas laterais, eles encontravam este tanque que recebia a água que vinha da fonte de Gion, e este tanque era um tanque comprido, grande, como os irmãos estão vendo aqui, dava para as pessoas se batizarem. Exatamente isto, irmãos, eles se batizavam ali, eles ali vinham e eles mergulhavam naquelas águas para de alguma maneira tirar a poeira da estrada e para tirar também aquilo que eles entendiam como a impureza, para poderem agora se aproximar daquilo que era o templo. E logo a seguir, junto ao tanque, como os irmãos podem ver, havia o início da escadaria. E esta escadaria vai dar a outras, não é? Tem gente aqui que já lá esteve e já está a fazer carinha, olhinhos para mim, mas é assim mesmo, eu nunca estive, mas li. E sei que subindo esta escada vai haver outras e, enfim, a subida para o templo continua. E era preciso continuar a subir. E aquele jovenzinho, Isacar, que junto com o seu pai passou por todo este ritual, junto com as outras pessoas, ali eles se batizaram, o rebuliço é grande, o entusiasmo, e eles agora começam a subir. E ele nunca tinha visto uma cidade tão grande, ele nunca tinha estado num ambiente com tanta gente, ele nunca tinha sentido aqueles cheiros e os odores próprios de uma cidade grande. E eles agora vão subir em direção ao templo. E ao se aproximarem, ele encontra estas grandes escadarias iniciais que estavam do lado de fora. E a colunata toda tinha sido montada por Herodes com um aspecto um bocado grego, mas pronto, era aquilo que havia de bonito. E todo o templo ia subindo, só havia uma construção que se elevava acima do templo de Jerusalém. Era a Fortaleza Antônia, que ficava ligeiramente por trás, aqui não se nota, mas ficava, e era um pouco mais alta do que o templo, até porque era ali que os romanos controlavam o que acontecia. Mas ao chegar àquela escadaria, certamente o Isacar ficou deslumbrado. E ao passar a escadaria, ele entrava nesta primeira zona, que era o pátio, o grande pátio, onde havia todo o rebuliço à volta do templo. Ali estavam todas as pessoas, toda a gente podia entrar aqui, não é? Nesta zona havia gentios também, e não apenas judeus. Aqui era onde se vendiam os animais para o sacrifício, onde se trocava o dinheiro para o câmbio. Foi nesta parte que Jesus teve que exercer a sua autoridade, porque era aqui que a confusão era tão grande que não dava para orar. Mas depois deste pátio havia mais uma escadaria, e esta escadaria então ia dar ao pátio dos sacerdotes. Lá dentro é que ficava a parte principal. Subindo aquela escadaria, ali atrás ficava o altar, e depois o Santo dos Santos, o local central. E chegando a este momento, este jovem se impressionava com o rebuliço das atividades dos sacerdotes, dos levitas. E talvez ele tenha visto o fumo saindo por trás daquelas paredes que separavam o pátio dos sacerdotes, e ele soubesse que aquilo era o sacrifício. E logo a seguir havia um sacerdote que vinha até à altura daquelas escadarias ali secundárias, e o povo se juntava ali para a oração, de manhã e à tarde. E ali chegava o sacerdote, e ele ali abençoava o povo, com a bênção que era possível. Ele transmitia ao povo que o sacrifício tinha sido feito em propiciação, para que o povo pudesse receber tudo isto. E para aquele menino, para aquele jovem, para qualquer outro judeu que nesta altura ali chegasse, este era um momento alto das suas vidas. O templo de Jerusalém era o local da habitação do Deus Altíssimo. Era ali que eles sabiam que Deus estava. O templo era a presença visível, era a marca que os separava de um modo tão especial.
O judeu do primeiro século, que vivia sob o jugo romano, tinha a esperança da libertação. Mas enquanto não a recebia, irmãos, havia 3 coisas que mantinham os judeus como um povo diferente. A lei, e no caso da lei, sobretudo, nós tínhamos a observância do sábado como uma coisa muito importante. A circuncisão, que era aquela marca física, pessoal, que o homem judeu carregava para o distinguir dos outros, e o templo, expoente máximo do orgulho nacional. O local da morada e da exaltação do Deus Altíssimo. Tudo isto foi colocado em causa pelo profeta de Nazaré. Ele pregava uma circuncisão não física, mas do coração. Ele se apresentou como uma autoridade maior do que a lei, capaz de a interpretar e de lhe dar o seu verdadeiro sentido. E ele se mostrou superior ao templo, reivindicando para si o direito de o purificar e prometendo a presença de Deus aonde quer que os seus seguidores se reunissem. Nós tanto nos habituamos a esta expressão de Jesus que não percebemos o quanto isto foi chocante para quem ouviu. Eles eram judeus. Para eles, a presença de Deus era só no templo. E ainda mais, era num lugar separado onde eles nem sequer podiam ir. Se os irmãos forem a Israel e quiserem subir ao monte do templo, os irmãos só poderão fazê-lo com um guia que não seja religioso praticante. Porque se o vosso guia for um judeu praticante, ele não vai subir ao monte do templo. Porque os judeus ortodoxos não sobem ao cume do templo, porque eles não sabem onde ficava o Santo dos Santos. E eles têm medo de subir ao monte do templo e entrar fisicamente na região onde só o Senhor habitava. Esta era a noção do povo. Ali era o lugar onde Deus estava. E Jesus diz aos seus discípulos: onde estiverem 2 ou 3 de vocês reunidos, eu estarei presente. A presença de Deus se manifestará. Nós achamos isto comum, já para nós não nos faz diferença nenhuma, mas para os seus ouvintes, judeus do primeiro século, isto foi um choque. Como é que é? Então não precisamos ir até ao templo, não precisamos ir até Jerusalém, aonde quer que estejamos reunidos, basta 2 ou 3 e Deus vai estar presente. Espera aí, como é que é possível uma coisa destas? Jesus e as suas afirmações foram tão difíceis de digerir para o estabelecimento da época, que eles tiveram que o matar. E Jesus foi morto, sabemos nós, pelos nossos pecados. Mas para os judeus ele foi morto por heresia e blasfémia. Não deixa de ser a maior das ironias. O Deus encarnado sendo morto por blasfémia. Mas o cristianismo, irmãos, nasceu, se espalhou. E depois da crise do Concílio de Jerusalém, havia uma nova realidade no ar. Os gentios tinham pleno acesso à salvação por meio de Jesus. O povo de Deus em Cristo experimentava algo novo. Em vez da circuncisão, no 8º dia, o batismo nas águas. Em vez de uma lei observada sob rigor, uma lei gravada no coração. Em vez da ansiedade no cumprimento do Shabat, do sábado, um dia de alegria no domingo para celebrar a ressurreição. Em vez de um templo físico em Jerusalém, a presença do Senhor onde quer que eles estivessem reunidos. Numa casa, numa escola, ao ar livre. E o apóstolo Paulo, irmãos, ainda vai, parece que mais além. Eu chamo os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Nós lemos na semana passada, vamos recordar o versículo 16. E diz assim o versículo 16, está bem grande, acho que dá para a gente ler, não é? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Os irmãos têm ideia do que é isto ser dito por um judeu do primeiro século, um fariseu,
porque era isto que Saulo de Tarso era. Do que Paulo está a falar? O que ele quer dizer com isto? Por que ele fala disto neste contexto, desta carta aos Coríntios, neste momento? Vamos lembrar, irmãos, nós vimos na semana passada, os irmãos, só para recordarmos, que Paulo vinha a falar sobre 3 perspectivas da vida do crente. Ele falou da vida do crente e toda a vida dele e todos os exemplos são totalmente dependentes de Deus. Ele falou do crente como membro da família de Deus, nascido na família de Deus e por isso precisando crescer, amadurecer. E ele chamou a atenção aos crentes de Corinto: vocês continuam bebés, não crescem. Eu quero vos dar feijoada e vocês ainda precisam de leitinho. Depois ele falou dos crentes como sendo lavoura de Deus, campo que Deus trabalha. E neste sentido, a ideia era que nós precisamos frutificar, receber a semente do Senhor e dar o melhor fruto. E depois ele falou sobre o crente como construção, edifício que Deus está a construir. A base é Jesus, mas nós devemos fornecer o material. E Paulo dizia: pode ser ouro, pode ser palha. Qual é o material que vocês estão? Mas ele ainda especifica, e não somente nós somos construção de Deus, mas não somos uma construção qualquer, somos templo do Espírito Santo. Isto dito por um judeu, por um ex-fariseu, para quem o templo representava tudo, o centro da vida. Ele que vivera a maior parte da sua vida, olhando para aquele local como um local onde Deus estava, ponto final, parágrafo. Era a presença do Deus de Israel. A sua mente muda de tal maneira, é tão transformada pelo Senhor, que Ele nos transmite esta verdade impressionante. E quais são as implicações mais importantes para nós? Primeiro, Paulo diz que nós somos morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. E ao falar aqui, irmãos, em templo de Deus, ele está a referir-se essencialmente ao Santo dos Santos, ao centro do templo, ao local onde Deus manifestava a sua glória. Só o sumo sacerdote podia entrar lá, só uma vez por ano. Era só e simplesmente o lugar mais sagrado da terra. Mas o véu do templo, que separava este local do resto do templo, foi rasgado. Era um véu, irmãos, pesado. Quando nós falamos em véu, nós pensamos numa coisa diáfana, não é? Numa coisa transparente. Isto era uma cortina pesadíssima. E ela foi rasgada, irmãos, de cima para baixo, porque foi Deus que a rasgou, foi o Senhor que a rasgou. E desta maneira Ele abriu as portas do céu. E depois, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu para passar a cada um dos crentes a experiência que só o sumo sacerdote podia eventualmente sentir, a presença e a manifestação clara da glória de Deus. Irmãos, é radical, é totalmente novo, é simplesmente impossível de imaginar. Não é mais um homem, não é mais alguém pertencente a uma família especial, não é mais uma casta separada que em uma ocasião única pode experimentar isto. Ele diz: vós sois o templo de Deus. Vocês que são salvos em Cristo. O cristão passava a ser um santo dos santos ambulante. Ele cumpria a promessa do profeta, quando Ezequiel disse: eu lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. O Senhor cumpria a sua promessa. Este novo povo seria de um modo único, capaz de espalhar a glória de Deus na terra. Reparem, irmãos, o propósito não mudou, continua o mesmo desde o início. Quando Deus chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, anda comigo e sê perfeito. Abraão, anda comigo e sê perfeito. Abraão, eu te chamei para que tu instruas a tua família a andar nos meus caminhos. Aqueles que temos aqui nos juntado na quarta-feira,
temos visto o quanto Deus tem que se esforçar e lutar para manter a família de Abraão no caminho. Não é, irmãos? Estão-se a lembrar de Gênesis 38? Um capítulo que nós não gostamos, que nós podemos dizer que é incomodativo, constrangedor. Um capítulo que mostra o pecado de Judá. Mas este capítulo é necessário para mostrar o quanto o povo descendente, já na segunda geração de Abraão, está-se a desviar. Está a seguir os caminhos de Sodoma. E Judá casa-se com uma cananita. Os filhos dele são tão maus, irmãos, tão maus, que o primeiro Deus mata. O texto diz assim mesmo. E ele morreu novo. Porquê? Porque era mau. O texto diz isto. E logo o segundo filho comporta-se de forma tão indecente que Deus o mata também. Sobra o terceiro, ainda é um rapazinho. Ele pega na mulher dos dois e manda de volta à casa do pai, à procedência. Tamar diz, olha, fica aí e espera um bocado. E Tamar vê o tempo passar e o filho mais novo cresce e não é dado a ela. E ela vai ficar abandonada. Então ela se finge de prostituta. Que história desagradável. Senhor, isto é constrangedor. Tira isso da Bíblia. Nós não gostamos de ler estas coisas. Irmãos, este capítulo existe para mostrar o quanto Judá tinha-se desviado. Casou-se com uma cananita, adotou os costumes cananitas, começou as práticas cananitas, prostituiu-se sem qualquer problema. Isto era o quê, irmãos? Isto era um desvio absoluto. Sabem porque é que o capítulo 38 está ali? Os irmãos que têm acompanhado quarta-feira sabem-me responder. O capítulo 38 está ali logo a seguir ao episódio que diz que José é vendido como escravo para o Egito, para explicar porque que José teve que ir para o Egito. Para que a família toda fosse para lá. E porquê que a família teve que ir toda para lá, irmãos? Para manter o povo separado, santo, distinto, diferente, para poder revelar a glória de Deus. Os egípcios, irmãos, eram um povo arrogante, de nariz empinado, não se misturavam com ninguém. Então o que aconteceu? Quando a família de Jacó chega, o faraó diz assim, ainda bem que vocês vieram, mas tem aqui uma terrinha para vocês. Fiquem aí, sossegadinhos, e nós ficamos aqui, e vocês ficam aí, nós aqui, vocês aí. Estão a ver, irmãos, separado, é isto que significa santo. E a família não teve como se misturar com mais ninguém. Se tivessem continuado em Canaã, tinham desaparecido, tinham-se desintegrado. E Deus os traz para uma terra onde depois vão sofrer para ficarem separados. Porquê? Porque Deus tinha separado um povo para, através deste povo, mostrar a sua diferença no mundo. E agora, irmãos, nós chegamos ao ponto alto desta história, em que Deus continua tendo um povo, mas agora este povo é a Igreja de Jesus. E de tal maneira é capacitado para fazer este trabalho, que diz o texto, que este povo recebe todo a ação do Espírito Santo. Mas, irmãos, o texto diz, não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Esta palavra habita, irmãos, o verbo utilizado no original tem o sentido de permanência. O que Paulo está dizendo aos crentes é assim, então vocês não sabem que vocês agora são santos dos santos ambulantes? O Espírito Santo está em vocês para manifestar a glória do Senhor. E Ele mora permanente e continuamente com vocês. Esta é a ideia que Ele transmite. No Antigo Testamento, irmãos, a presença do Espírito Santo era temporária, era seletiva. Deus escolhia homens e mulheres e enchia-os do Espírito Santo para uma tarefa específica e temporária. Lembram-se de Sansão? Cheio do Espírito Santo, carrega as portas da cidade. Mas logo a seguir, o Espírito Santo vai embora e ele não é capaz de fazer nada, não é? Era assim que acontecia no Antigo Testamento. É por isso que Davi ora a oração do capítulo 51 de Salmos, que nós não precisamos repetir, porque vivemos noutra época. Mas no tempo de Davi era assim. Porque Davi tinha visto, Saul tinha sido cheio do Espírito Santo, mas quando Davi o conheceu, ele era atormentado por um espírito mau. E Davi, depois do seu pecado, ele ora e diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, por favor. Eu já vi isto acontecer, eu já sei como é que é, não tires de mim o teu Espírito. Mas, irmãos, agora Paulo diz, Ele habita permanentemente. Ele não vem só de vez em quando vos visitar. Irmãos, nós não recebemos do Espírito uma presença passageira. Não nos foi dada uma ocasião ou outra de êxtase na presença do Senhor. O Espírito veio para viver nas nossas vidas sempre, todos os dias. É claro
Nós podemos entristecer o Espírito. É claro que nós podemos resistir ao Espírito. É claro que existe a possibilidade de uma plenitude maior e que nós devemos crescer no controle dele e que há momentos que podem ser muito especiais da manifestação dele em nós. Mas isso não muda a verdade que está sendo transmitida na palavra que diz: vocês são o templo de Deus. O Espírito Santo habita com vocês. Vocês carregam esta presença que só existia no Santo dos Santos, aonde quer que vão, e o carregam de forma permanente. E porquê é que Paulo está a dizer isto à igreja de Corinto? Porque esta morada, irmãos, é individual, mas ela vai se manifestar de uma forma especial no coletivo. Vós sois o templo de Deus. A igreja de Jesus, corpo de Cristo, é o templo de Deus, aonde o Senhor quer manifestar a sua glória e o seu poder. Paulo está a dizer isto numa igreja a quem ele está a condenar a sua divisão, a sua separação, a sua incapacidade de viver a unidade do Espírito na fé. Paulo tinha acabado de dizer a eles: vocês não há sentido nenhum vocês andarem a fazer estas briguinhas entre vocês. Vocês não percebem que vocês são campo de trabalho de Deus? Vocês são lavoura de Deus, são construção de Deus. Vocês são o templo do Espírito. Mas para que possam mostrar de uma forma plena esta diferença, vocês como conjunto precisam fazê-lo. Vós sois. Meus irmãos, que coisa magnífica e extraordinária. De modo coletivo, a igreja é. A reunião dos crentes em Cristo é o corpo, o templo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos o templo de Deus no mundo. Nós, reunidos, podemos, sem dúvida, fazer muito mais do que cada um individualmente. Eu tenho dons, o irmão tem dons. Eu tenho talentos, o irmão tem talentos. Eu não tenho todos os dons, o irmão também não. Sinto muito desiludi-lo. O irmão talvez tenha dons que eu não tenho. Provavelmente eu tenho alguns que o irmão não tem. Juntos, nós podemos chegar à plenitude. Jesus tinha todos os dons. Mas nós não somos o Senhor Jesus, Ele era Deus. Ele tinha toda a capacidade, mas nós não temos. Mas juntando as suas com as minhas, quando a outra irmã que está ao seu lado, à sua frente, atrás de si, já viram o que vai acontecer, irmãos? Isto é que é algo extraordinário, coletivamente, o que nós podemos fazer, irmãos. Mas o diabo também sabe isto, irmãos. Ele não precisa estar aqui para ouvir este sermão, porque ele já conhece esta verdade há muito tempo, e é por isso que ele trabalha continuamente para dividir. Pelas coisas mais tolas, pelas coisas mais sem sentido e sem significado, que era o que acontecia em Corinto. Para quê? Para nos impossibilitar de cumprir o propósito do Senhor. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, e esta é a afirmação, nos diz que a missão do Senhor desde o início foi esta: Ele quer abençoar o mundo, todas as famílias da terra. Ele prometeu isso a Abraão. Lá, quando o chamou, em Gênesis 12, Abraão, sai. Eu vou fazer de ti uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E os irmãos sabem onde é que está o cumprimento da visão, da promessa que Deus deu a Abraão em Gênesis? Está lá na visão do Apocalipse. João viu o céu e ele diz: olha, não dava para contar. Algumas pessoas parece que ficam com medo que vai haver pouca gente no céu, não é? Alguns olham para as igrejas assim pequenas e dizem: isto, pá, já vai ser uma chatice quando chegarmos ao céu, vai ter lugar vazio até dizer chega. Oh, meus irmãos, o Senhor cumpriu o seu propósito, a missão é do Senhor, Ele vai resgatar. E aqueles que Ele determinou serão resgatados. O Senhor vai agir e o céu vai estar cheio, irmãos. Lembremos as parábolas de Jesus. O banquete não vai ficar vazio só porque alguns recusaram. E João disse: olha, não dava para contar. Era muita gente. Mas ora, uma coisa eu percebi. Havia gente de todos os povos, todas as tribos, tanta língua, todas as nações estavam representadas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E na visão final estão presentes todas as famílias da terra. E nós estamos a fazer o quê aqui, irmãos? Somos parte da missão de Deus, para que Ele abençoe
todas as famílias da terra. E para isso nós somos chamados a ser diferentes. A bênção e a promessa de Deus demanda obediência. Abraão, sai. E se Abraão não tivesse saído? Tudo começa ali, irmãos. E começa com Deus dizendo, Abraão, sai. E Abraão sai. Para ir para onde? Para um lugar confortável? Não, irmãos, ele foi para Canaã. Onde ele morava era muito melhor. Ele morava numa casa, direitinho, confortável. Tornou-se nómade, passou a viver em tendas. Já experimentou estar numa tenda no meio de uma tempestade? Já experimentou? Não é muito agradável. Já experimentou viver numa tenda criando gado? Cada vez que a relva acaba aqui, toca a levantar a tenda, toca a pôr tudo nas costas, toca a andar outra vez para o outro lado. Já viu que vida comparada com a que ele vivia antes? Sabe onde é que ele estabeleceu a sua tenda lá em Canaã, irmãos? Perto de Sodoma. Não é? Quando os 3 anjos vieram visitá-lo, diz que ele andou um bocadinho com os anjos e viu Sodoma lá embaixo. Era perto, irmãos. Sim, pá, que vizinhança. Oh, pastor, não conhece a minha vizinhança. O meu bairro, aquilo é complicado. Irmão, será que é pior que Sodoma? Não sei. Mas Deus chamou Abraão para lá. Porquê? Porque era para fazer a diferença, irmãos. Nós também fomos chamados. Moramos em Lisboa. Não é muito diferente de Sodoma. Mas nós estamos aqui para ser a bênção que Deus quer que nós sejamos. A bênção é vivida por cada um de nós. Porque é a presença do Senhor em nós. E onde nós vamos, nós levamos esta possibilidade de manifestação da sua glória, que é algo único, especial, maravilhoso. E de forma particular o faremos como igreja em Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, porque nós não merecemos. Mas que esta verdade possa encher o nosso coração de gratidão, mas também de expectativa por ver esta verdade acontecendo. De ansiedade por permitir que isto seja real em nós. Amanhã, pela manhã, vamos para os nossos trabalhos, para as nossas escolas, para onde quer que nós tenhamos que ir. Mas, meu irmão, quando você for, minha irmã, quando você for, vá assim. Aqui vai o Santo dos Santos. Aqui vai o templo de Deus. Aqui vai o local onde o Senhor pode manifestar a sua glória. Será que vai fazer diferença para si pensar assim? Esta é a verdade declarada pelo Senhor. Nós fomos salvos para isto. Louvado seja o Senhor e a sua palavra em nossos corações.